Vendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Antônio Gomide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Para vós, Senhor, eleva minha alma, meu Deus, em vós confio, não seja eu confundido, não exultem contra mim os meus inimigos. Na verdade, enquanto espero em vós, não serão confundidos, confundidos serão os traidores, sem qualquer motivo. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Tem a palavra o senhor segundo secretário, deputado Antônio Gomide, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 56ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de agosto do ano 2022, às 9 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Antônio Gomide, secretariado pelos parlamentares Francisco Oliveira e Max Menezes. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o nobre deputado Francisco Oliveira para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura de diversos ofícios em resposta aos parlamentares Wagner Neto, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Iso Moreira, Virmontes Cruvinel, Paulo César e Antônio Gomide. Declarado o momento oportuno a fase de apresentação de matérias, usaram as palavras dos senhores deputados Francisco Oliveira, apresentando o projeto de lei do 457, sua autoria, o requerimento número 823, em regimento de urgência e preferência, na qual requer a transferência do horário da sessão ordinária do dia 6 de setembro de 2022, das 15 horas para as 9 horas, em função do feriado, que ocorrerá na quarta-feira próxima, dia 7 de setembro, sendo ela necessária para oportunizar quórum suficiente para apreciar as matérias em tramitação nessa Casa Legislativa. Também de sua autoria, os outros, o requerimento número 824, da lavra do nobre deputado doutor Antônio, e ainda devolvendo à mesa os processos 1397, 10461, 10462, 10486, 10495, 10496, 10497, 10511, 1397/2020, 10461, 10462, 10486, 10495, 10496, 10497 e 10511. Apreciados pela comissão mista, requerimentos 6140, 7160, 756, 9364, 153, 905, 1400, 2315, 2343, 2350, 10002, 10005, 10051, 10088, 10108, 10126, 10128, 10131, 10146, 10153, 10184, 10187, 10220, 10251, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 4778, 6911 e 7006, apreciados pela Comissão de Saúde e Promoção Social, solicitando que os referidos processos fossem apreciados à presente sessão. Max Menezes, apresentando os requerimentos número 825 e 826. Deputado Bruno Peixoto, projeto de lei número 455 e 456. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Francisco Oliveira e Max Menezes. Logo após foram colocados em votações preliminares e aprovados com objeto de deliberação da Casa os projetos de lei número 440 a 455. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou de requerimento número 823 em regimento de urgência e preferência aprovado. Processo número 2022, 10495, em fase de primeira discussão e votação nominal. Quando atendendo solicitação do senhor deputado Francisco Oliveira, foi procedida a verificação de quórum. Não havendo número suficiente para a deliberação, o senhor presidente transferiu sua votação para
para a sessão seguinte, bem como do restante da ordem do dia, e declarou encerrada a sessão, convocando uma outra sessão solene, itinerante, na FIEG, de entrega da medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira ao senhor Célio Eustáquio de Moura, para segunda-feira, às 14 horas, de autoria do senhor deputado Virmondes Cruvinel. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Cláudio Meirelles, em razão de compromisso político assumido no interior do Estado, Hamilton Filho, delegado Adriana Costa, delegado Eduardo Prado, doutor Antônio Henrique Arantes, Júlio Pina, Leda Borges, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Sérgio Bravo e Zé da Imperial. Para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. É isso, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. Processo 0574, Secretaria de Estado da Casa Civil, comunica haver escoado sem manifestação do senhor governador o prazo previsto no artigo 7º do parágrafo 7º do artigo 23 da Constituição do Estado de Goiás para deliberação quanto ao autógrafo de lei 403, de 17 de agosto de 2022. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Processo 0575, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, mediante doação onerosa do município de Córrego do Ouro. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0585, Governadoria do Estado, lei ordinária, cria e denomina os estabelecimentos de ensino que especifica. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, ofícios em resposta aos senhores deputados Wagner Camargo, Antônio Gomide, Tiago Albernaz, Charles Bento, Francisco Oliveira, Paulo César e Lucas Calil. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Só esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Antônio Gomide. Presidente, apresentando um requerimento junto ao secretário de Estado de Administração Social, da Administração, e ao senhor Wellington Matos, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando a normalização no repasse do passe estudantil. Existe, senhor presidente, uma denúncia de mais de 105 estudantes que estão aí constando a normalidade nesse valor repassado do passe do livre estudante. Então é importante que possa voltar e regularizar essa situação. Obrigado. Muito obrigado. Encerrada a apresentação de matérias, o momento oportuno para o pequeno expediente, não há oradores inscritos. Eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de Lei 456, de 31 de agosto de 2022, autoriza os municípios goianos a parcelar débitos com a Saniago em decorrência de rescisão ou expiração contratual e da outras providências, deputado Bruno Peixoto. Projeto de Lei 457, de 31 de agosto de 2022, altera a Lei 18.320, de 30 de dezembro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação do Campo e da outras providências, deputado Francisco Oliveira. Projeto de Lei 458, de 6 de setembro de 2022, assegura às mulheres o direito que especifica, de autoria do deputado Lissalva Vieira, Vossa Excelência, presidente. Mais um de Vossa Excelência, projeto de lei 459, de 6 de setembro de 2022, autoriza execução e conclusão do objeto de emendas parlamentares, deputado Lissalva Vieira. Estão em votação os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão.
aprovados preliminarmente à publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo, votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação, 0495, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, mediante doação onerosa ao município de Santo Antônio de Goiás. Senhores deputados, essa matéria foi prejudicada à votação na última sessão por falta de quórum. Então, ela já foi discutida e encaminhado o voto. Eu coloco em votação. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1397, deputado Álvaro Guimarães, da denominação próprio público que especifica, Fausto Roberto dos Santos, da Ponte Rio Turvo, no trecho entre os municípios de Acreúna e Edéia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0486, deputado Álvaro Guimarães, da denominação ao próprio público que especifica, Valfrido, prefeito, anel viário a ser construído no contorno sudoeste do município de Ipameri, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0497, Governadoria do Estado, autoriza a aquisição por doação onerosa por parte do município de Aruanã, do imóvel que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0496, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, mediante doação onerosa ao município de Aparecida do Rio Doce, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 0511, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, altera a Lei 15.122, de 4 de fevereiro de 2005, e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Ordem, presidente. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, comissão mista e sessão extraordinária. Temos duas matérias de grande importância para o nosso governo. Perfeitamente. No momento oportuno. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4761, Lei da Borges, institui a campanha estadual Maria da Penha e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, Oi. fazendo uma emenda de plenário sobre esse projeto. Emendado pelo deputado Antônio Gomídio, eu encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só mais essa, vamos convocar a comissão. Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo do Lucas Calil, 4577, Diego Salgato, 2461, Bruno Peixoto, 0928, Birmondes Cruvinel, 0930, Cairo Salim e Amauri Ribeiro, 0140, Tião Caroço, 0961, Henrique César, 0968, Cláudio Meirelles, 1079,
Cláudio Meirelles, 1114. Eduardo Prado, 1127. Cláudio Meirelles, 1128. Virmontes Cruvinel, 1224. Virmontes Cruvinel, 1306. Hélio de Souza, 1395. Delegada Adriana Corse, 1536. Adriana Corse, 1537. Virmontes Cruvinel, 1573. Leda Borges, 1575. Thales Barreto, 1576. Leda Borges, 1578, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhor presidente. Votação de processos com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres, eu encaminho às comissões pertinentes. Presidente, só essa pauta de hoje. Perfeitamente. Os senhores deputados, há uma solicitação do líder de governo, o deputado Bruno Peixoto, para convocarmos a comissão mista e, se necessário, CCJ, e após, deputado Álvaro, voltar para o plenário para uma sessão extraordinária. Perfeitamente. Então, eu coloco em apreciação do plenário, os senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a convocação da comissão. Não havendo mais nada a tratar na pauta da ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convocando comissão mista para agora no plenário ao lado e logo após sessão extraordinária. Está encerrada a sessão.